Muito bem, vamos lá arrancar com esta análise. Hoje vamos transformar uma coisa absolutamente banal, aquele pequeno fecho de roupa que toda a gente usa, numa jornada épica de 800 anos. Sim, 800 anos! Vamos descobrir como um objeto assim tão minúsculo consegue, na verdade, contar a história de um país inteiro. Sabem, é muito fácil darmos por garantidos os pequenos objetos do nosso dia-a-dia, mas paremos um segundo para pensar. Quantas vezes olhamos nós realmente com atenção para um botão? Quase nunca, certo? E a verdade é que ele esconde segredos absolutamente fascinantes. E porquê fascinantes? Bem, o material que estamos a explorar hoje mostra-nos que o botão não é só um simples fecho. Nada disso. Ele é de facto um barómetro histórico de extrema precisão, ou seja, acompanha e reflete quase milimetricamente a evolução económica, estética e geopolítica da sociedade ao longo do tempo. É uma autêntica testemunha silenciosa. Portanto, para percebermos toda esta evolução, vamos passar por 6 eras fundamentais. Primeiro, a revolução da Casa do Botão, a seguir, o luxo dos descobrimentos, depois saltamos para o barroco e tradição, a máquina e o metal, a revolução dos polímeros e fechamos com o regresso às origens. Vamos lá ver como é que grandes mudanças globais se manifestaram neste pedacinho de matéria. Começamos então pelo nosso primeiro ponto, a revolução da Casa de Botão, e como passamos de um simples enfeite para um fecho essencial. Vamos viajar até ao século XIII. Até aqui, os botões eram só ornamentos. Faltava-lhes a sua cara metade, a casa de botão. Foi precisamente a invenção deste pequeno orifício que permitiu que as roupas passassem a ser ajustadas ao corpo. Uma inovação tremenda para a época. E o detalhe mais curioso no meio disto tudo? Quando começaram a ser feitos em ouro e prata, tornaram-se numa reserva de capital ambulante. Imaginem, um fidalgo em crise podia literalmente usar os seus botões de prata para pagar dívidas. A coisa tornou-se tão descontrolada que a coroa teve mesmo de criar leis para proibir o uso abusivo destes materiais e evitar a fuga de riqueza. Incrível, não é? Passamos para o segundo ponto, o luxo dos descobrimentos. A fase dos materiais exóticos e do grande comércio global. No século XVI, a ostentação chega a um nível completamente novo. Com as rotas marítimas a funcionarem em pleno, Lisboa recebe materiais incríveis. E reparem neste contraste monumental que ilustra perfeitamente o poder geopolítico de então. De um lado temos marfim super pesado, vindo de África, esculpido à mão, sólido, ideal para as roupas da alta nobreza. Do outro, temos o nácar, a madrepérola extraída no Índico, frágil, polida, com aquela luz iridescente, linda, perfeita para as camisas finas. Isto não eram apenas fechos, eram provas físicas de quem dominava as rotas comerciais do globo. O que nos leva ao ponto 3, barroco e tradição. É aqui que entram a joalharia, o espetáculo e a verdadeira identidade regional. O tempo avança para o século XVIII, entra o óleo do Brasil em força e o botão vira, literalmente, joalharia. É fascinante ver a convivência de dois mundos totalmente distintos dentro do mesmo país. À norte, no Minho, a exuberância total. Botões de bola em filigrana riquíssima, usados em grande quantidade, símbolos de imensa riqueza e vitais nos dotes de casamento. No extremo oposto, no Alentejo, encontramos uma genialidade puramente funcional. Para aguentarem o trabalho duro do campo, os pastores esculpiam osso ou corno à mão, criando peças de uma resiliência e de uma austeridade formidáveis. E não pensem que a criatividade ficou pelo continente. Nos Açores, optou-se pelo vidro negro e pelo nácar escuro, refletindo a estética austera do tradicional capote e capelo. Na Madeira, criaram-se botões esféricos de metal desenhados precisamente para criar um ritmo visual com os famosos bordados locais. Já na corte, na corte o espetáculo era outro. Botões de strass, que eram basicamente vidro da Marinha Grande lapidado para imitar diamantes, a multiplicar o brilho das velas nos palácios reais. Um luxo absoluto. Avançamos para o quarto ponto da nossa análise. A máquina e o metal. A era da industrialização e do fardamento militar. Com a chegada do século XIX e das guerras peninsulares, a festa dos palácios dá lugar à utilidade das trincheiras. Havia uma necessidade urgente e massiva de fardas. Como se resolveu? Com o poder da indústria. No Porto e em Braga, começou-se a prensar chapas de latão contra cunhos de aço, criando reproduções exatas e em série de brasões nacionais. A frieza e a precisão da máquina acabaram por substituir o detalhe da escultura manual, democratizando os botões metálicos duráveis. Mas o mais incrível aqui é que a própria iconografia gravada nestes metais funcionou como uma espécie de jornal histórico em tempo real. Pensem bem, antes da implantação da República, em 1910, os botões ostentavam orgulhosamente a coroa real. Com mudança de regime, as coroas foram varridas do mapa e o botão passou a exibir a esfera armilar ou símbolos republicanos. Mudou o regime, mudou o botão.
É literalmente a queda da monarquia gravada numa peça de farda. Ponto 5. A revolução dos polímeros. Como fomos da química até ao pronto a vestir moderno. O século XX traz-nos a maior ruptura de todas, os plásticos. A evolução da química nos botões é alucinante. Tivemos a Galalite, nos anos 20, uma pedra de leite que imitava marfim e injetou cores vivas na moda Art Deco. Depois, a resistência térmica da baquelite, perfeita para a indústria. E, finalmente, os pesos pesados, o nylon e o poliéster. Foi esta capacidade de produzir poliéster através de fundição centrífuga que permitiu à indústria têxtil disparar, massificando a roupa e entregando moda acessível e versátil a toda a gente. E cá estamos no último ponto, o regresso às origens, onde a sustentabilidade aperta a mão à velha tradição. A história é engraçada porque parece que acaba sempre por dar a volta. Apesar de vivermos na era da produção em massa, as regras de ouro da alfaiataria clássica mantêm-se. Fazer a casa de botão à mão, com aquele ponto reforçado, continua a ser o exame final de qualquer alfaiate. Nas camisas de homem, as casas horizontais ainda são usadas nos pontos de tensão, para não se desapertarem. Mas a grande novidade moderna é a consciência ecológica. Estamos a afastar-nos do petróleo e a abraçar novamente opções como o Corozô, uma semente de palmeira espetacular que é um marfim 100% vegetal, só que agora cortado com a precisão rigorosa dos lasers atuais. Até as maravilhosas cerâmicas de Alcobaça estão a ser reimaginadas na moda de hoje. Bem, destilando todas estas 6 eras formidáveis, a mensagem central é muito clara. O botão não é só um acessório. Ele é um gigantesco arquivo cultural. Serviu como registro físico do domínio geopolítico e comercial, resistiu, pelas mãos de pastores e artesãos locais, à homogeneização da máquina e provou ser um exemplo brilhante de adaptação tecnológica constante ao longo dos séculos. Fica aqui para fechar uma frase maravilhosa da nossa fonte. O pequeno disco perfurado, que à primeira vista parece insignificante, sustenta, tal como o fio que o prende, a complexa teia da evolução social lusitana. E a reflexão impõe-se. Depois de percebermos todo este peso histórico tremendo, que complexas teias globais invisíveis estarão entrelaçadas nos objetos aparentemente insignificantes que vestimos neste exato momento? Fica a pergunta no ar. Muito obrigado por acompanharem mais esta exploração e até à próxima.